Em nosso estudo de hoje, a lição 3 do livro Calma, que tem como título Fala em Paz. Justo lembrar, a voz humana está carregada de vibrações. Esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Uma exclamação tonitruante equivale a uma pedrada mental. Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faze-lhe o obséquio de responder em tom mais baixo. Os nervos dos outros são iguais aos teus. Desequilibram-se facilmente. Discussão sem proveito é desperdício de forças. Não te digas sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases tempestuosas e ofensivas. Aqueles que se encontram realmente cansados procuram repouso e silêncio. Se te sentes à beira da irritação, estás doente, e o doente exige remédio. Barulho verbal apenas complica. Pensa nisso, a tua voz é o teu retrato sonoro. É interessante que eu trabalhei muitos anos como músico. Aliás, vai completar 30 anos que eu trabalho como músico profissionalmente. E como músico a gente vai aprendendo uma coisa. Eu não vou para lugar nenhum para querer competir em altura, na parte sonora mesmo, com as pessoas que estão assistindo. Então, quanto mais alto você coloca a música, mais você irrita e afasta as pessoas. E, é claro, chama para o seu lado aqueles que estão mais afinizados com o barulho. Então, a gente pegou como norma de um bom tempo para cá, a gente procura colocar o som bem, uma altura bastante razoável, que dê para as pessoas conversarem, quando quiserem conversar, e dê para as pessoas também prestarem atenção na música, de alguma maneira, quem estiver com essa afinidade. Mas a gente vai percebendo o seguinte, que o volume, a altura da nossa voz, ela realmente faz uma diferença muito grande, tem um impacto muito grande. A gente vai perceber que uma coisa é a mensagem que você quer passar, a outra é a entonação, a maneira e até o volume da voz. Então, a mesma mensagem ela pode ser passada de várias maneiras e produzir vários efeitos. Por quê? Porque o Emmanuel fala logo na primeira frase aqui, a voz humana está carregada de vibrações. São vibrações tão interessantes da gente analisar que no ano de 2004, 2005, não me lembro agora o ano, foi lançado um livro chamado O Segredo, e logo depois fizeram também um documentário que tem aí, para quem quiser assistir no YouTube, o documentário na íntegra, 2 horas mais ou menos de documentário, com físicos quânticos, com vários expoentes da ciência moderna, falando sobre o tema, sobre o segredo. E tem um momento em que eles pegam a água, observam a água no microscópio e depois submetem a água a algumas alterações, como por exemplo, você pega o copo d'água agora na bica, coloca a água aqui no microscópio e observa, logo em seguida estende a mão sobre a água e faz oração. Depois você vai ver a água de novo no microscópio e vai perceber que a água vai estar alterada. E tem um momento que eles fazem isso com a voz, então eles colocam vozes suaves antes e depois. E impressionante, gente, quando botou a voz de Adolf Hitler, em um dos seus discursos, ainda na década de 30, não era nem na década de 40, quando a guerra já estava acontecendo, aqueles discursos inflamados dele, a água tomou uma proporção muito diferenciada e está lá no documentário, mostra até como é que ficou a água, mostrando que realmente a influência, essa vibração, ela é muito grande. Então ele vem falar para a gente assim, né, se 70% do nosso corpo é líquido, não vai dizer que é água, né, é líquido, é na forma líquida, 70%, e a gente consegue com a entonação da voz, então às vezes até com uma imposição de mão fazer aquilo com a água, a gente começa já a imaginar o que a gente consegue fazer também com o nosso corpo. Mas o Emmanuel aqui hoje, ele vem chamar a atenção para a gente estar sempre falando em paz. E falar em paz é um desafio que eu vou confessar aqui, que até com relação a mim mesmo é um policiamento muito grande que a gente tem que fazer,
porque quando a gente está, às vezes, numa preleção, num estudo, numa palestra, a gente tem uma tendência, às vezes, a falar rápido demais e, algumas vezes, falar alto. E a gente acaba perdendo, eu tenho certeza disso, né? Principalmente quando a gente vai assistir ao estudo que a gente fez. Né? E de vez em quando é bom fazer isso para você ver técnicas de oratória, se está tendo tique físico, tique verbal, enfim. E quando você vai observar, você vê, não, eu falei alto demais, e às vezes você falar alto demais, você perde o principal, que é o objetivo, que é atingir as pessoas com a mensagem. Então o Emmanuel chama atenção, assim, esforça-te, aliás, por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Então já vem, não está nem falando daquele que é tempestivo e oportuno, não. Falam intempestivo e inoportuno, aqueles que podem ser evitados, porque tem uns que realmente a gente vai ter que usar mesmo, vai ter um momento que, né, o carro vai bater, você é obrigado a gritar com a pessoa que o carro vai bater. Você é obrigado a falar um pouco mais alto com os filhos, até para você demonstrar para os filhos que você não está satisfeito e ele tomar uma outra medida para evitar que a coisa fique mais complicada. Então ele está falando aqui só daqueles que são intempestivos e inoportunos. Chama a atenção que uma exclamação tonitruante equivale a uma pedrada mental. Quem de nós já não teve dor de cabeça ou ficou irritado por conta de uma exclamação que veio carregada de dardos mentais? Aliás, quando a gente vai fazer o estudo do palavrão, por exemplo, né, às vezes a pessoa fala do palavrão, eu falo, olha, tem o palavrão sim, mas tem também a energia que vem junto com ele. Eu conheço pessoas que não falam palavrão de jeito nenhum, mas o que ela fala chega trazendo dor de cabeça, chega trazendo uma carga tão pesada. Né? Então, muitas das vezes essas exclamações, ela pode ser pedradas mentais. E essas pedradas mentais, pode parecer que não, mas a gente demora ainda a superar, a se adaptar àquilo ali, a gente atrapalha muito a vida das pessoas. Então, se você começa a falar baixo, falar com calma, você convida a pessoa também a falar mais baixo. E o Emmanuel chama atenção para a gente que os nervos nossos são iguais aos dos outros, desequilibram-se também facilmente. E você discutir sem proveito é desperdício de forças. Normalmente a discussão ela vem quando? Quando o teu argumento não está sendo mais suficiente, você não está conseguindo convencer no teu argumento, você está perdendo o recurso da palavra e você aumenta o tom de voz e começa a usar de mais agressão na hora de passar a mensagem. O Emmanuel ainda chama atenção para a gente, olha, se estiver falando que está com esgotamento, fadiga, faz o seguinte, quem está com esgotamento e fadiga precisa de repouso e silêncio, não precisa ficar extravasando nada em cima de ninguém. Né? Precisa simplesmente falar, agora eu não tenho condições, você me desculpa, mas eu preciso descansar, e se retira até que você consiga se reequilibrar, trazer de novo a serenidade. Se te sentes à beira da irritação, estás doente, e o doente exige remédio. E essa frase ela é muito mais verdadeira do que a gente imagina, porque a irritação ela traz um monte de consequências físicas que a gente vai aprendendo aos poucos. Hoje a ciência ajuda bastante a gente nisso. A gente pudesse fazer o exame de sangue, medir no momento que eu estou calmo, no momento que eu estou irritado, fazer também batimento cardíaco, a gente vai ver que o prejuízo é sempre muito grande, a parte hormonal ela altera, enfim. E o Emmanuel fala, o barulho verbal apenas complica. Pensa nisso, a tua voz é um retrato sonoro. A gente aqui na Terra ainda não consegue com esses olhos observar os raios que estão passando por aqui, a gente não consegue observar o pensamento igual os espíritos conseguem observar, a gente não consegue ver o raio que sai da rádio, da internet, do telefone celular, mesmo sabendo que eles existem. E os raios sonoros também são fatos, são matéria, é física, você consegue observar, você consegue medir. Então, a partir desse momento, a gente sabe também que a nossa voz também é material. Vamos tomar muito cuidado para a gente não estar trazendo prejuízo para os nossos companheiros. Que Jesus nos abençoe hoje sim.